e aqui. Beleza. Então, vamos lá. Relembrando, então, né, que a gente não vai fazer mineração de dados pegando uma base de dados qualquer, minerando. Na verdade, esse processo é um processo não trivial de identificação de padrões. Esses padrões têm que ter uma série de propriedades, né, e eles têm que ser usáveis para tomar decisões que são importantes. Então, eu preciso ter os dados certos, e aí eu tenho uma série de etapas nesse processo. Bom, o que é importante? Depois a gente vai ver o processo. Então, a gente primeiro vai ver as regras de associação e depois a gente vai voltar para o processo, porque talvez algumas coisas fiquem claras, e aí a gente vai ver um processo chamado CRISP-DM, que eu acho melhor. O que eu queria destacar aqui é o KDD como um ciclo de apoio à decisão. E esse ciclo, então, ele começa com a ideia da identificação de problemas ou oportunidades de negócio, o processo de descoberta de conhecimento, processo de descoberta de conhecimento, uma tomada de decisão, a oportunidade, então, de verificar quais foram os resultados positivos ou negativos num ciclo virtuoso, onde eu posso identificar novas oportunidades ou novos problemas a serem respondidos e assim por diante. Então, a primeira fase desse ciclo, né, é identificar problemas, oportunidades, ou seja, uma situação onde, se eu tivesse mais informação, eu teria uma decisão de melhor qualidade, né? Ou seja, identificar áreas onde encontrar padrões nesses dados podem ter um potencial, né? Ou seja, qual é o problema certo que eu estou tentando resolver e avaliar alternativas. Então, eu peguei aqui um exemplo hipotético, né? Vocês imaginam que um banco precisa aumentar os seus lucros, o problema que ele está tendo hoje, ele está perdendo clientes antigos e essa capacidade, né, de atrair novos clientes é menor do que a perda dos clientes antigos, mas mais que isso, ele está perdendo os clientes que são rentáveis. Então, quando eu olho as oportunidades de decisão, né, o que eu posso fazer para resolver esse meu problema? Será que eu ofereço algum tipo de produto mais atraente, né, financeiro? Será que eu descontinuo os produtos que não estão dando lucro? Será que os caras estão saindo porque não estão satisfeitos com a qualidade do meu atendimento? Será que eu tenho que abrir mais agências? Será que o meu app não está legal? Será que eu tenho que ter um gerente de conta dedicado? E como é que eu impeço, né, que os clientes rentáveis abandonem o meu banco? Então, para cada uma dessas soluções que eu poderia tomar, né, existe um custo. Então, eu tenho que pensar quais são os produtos que seriam mais atrativos, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, eu preciso entender quais são aqueles que não estão sendo lucrativos para o banco, né? E se eu implementar isso aí, né? Será que eu vou resolver? Será que com esses novos produtos eu vou impedir que o meu cliente rentável abandone o banco ou não? Então, cada uma dessas aí é uma possível solução. Eu quero saber, né, uma pergunta que eu gostaria de saber e que tem um determinado custo com um possível efeito. Então, talvez a oportunidade aqui seria entender quem são os clientes rentáveis, quais são aqueles que são leais e desleais, né? Bom, e aí então vem o processo de descoberta de conhecimento, porque eu quero encontrar dados que possam ser analisados. Ao encontrar esses dados, eu vou passar um tempão selecionando, limpando, transformando, né, aplicando algoritmos, interpretando, voltando para trás, iterando, inteirando, né? E aí então, nesse meu caso aqui, que é os meus dados, né? Os meus dados sobre quais são os clientes rentáveis. Será que eu encomendo uma pesquisa e digo, por que você abandonou o meu banco? Né? Poderia até fazer isso aí, mas é alguma coisa que é cara e com uma latência baixa, que a gente chama, né? Então, eu posso mandar cartas, esperar que as pessoas respondam, a taxa de resposta é muito baixa, e talvez eu possa usar vários históricos de consumo dos clientes, né? E, sei lá, os atuais, os antigos, ver quem é que são os que têm uma frequência menor de atividades, né?
Eu posso usar dados de interação, se eles são antigos, talvez eles tenham usado o call center, talvez eles estejam usando os caixas automáticos, talvez eles estejam usando os home banking, mas não estejam usando o app, que é relativamente novo, né? Então, eu tenho uma série de dados, né? Então, a partir desses dados, eu posso escolher, né, alguma dessas interações aqui, talvez valha a pena começar por alguma coisa, né? Talvez os dados com app não sejam os meus clientes antigos, né? Talvez os meus maiores clientes ainda exijam um atendimento mais personalizado com telefones, por exemplo. Então, eu posso pegar os dados desses clientes antigos, por exemplo, com as interações de call center, olhando os históricos de consumos e tentar criar grupos de clientes antigos, usando, por exemplo, técnicas de grupamento, né? E talvez eu ali vá encontrar, analisando esses segmentos, né? Um segmento de pessoas de maior idade, aí eu vejo que o consumo deles já baixou, né? Eu posso encontrar, talvez sejam pessoas que, sei lá, se aposentaram, né? Saindo do mercado de trabalho. Eu posso olhar, talvez, segmento das pessoas com mais alto consumo, eu noto que elas têm várias contas, saldo médio, consomem vários tipos de produtos, né? E ao analisar esses dados aí, né? Se eu estou, por exemplo, analisando dados de call center, eu posso observar, né, que uma característica deles é essas pessoas tendem a usar mais o telefone do que usar o ATM, do que usar o home bank, do que usar o app, por exemplo. Bom, então tá, então vamos olhar as operações dessas pessoas, por exemplo, né? Eu posso olhar quantas vezes olharam, a duração médica de cada ligação, né? Quais eram os tipos de produtos de problemas que eram relatados, ou o tipo de operação que era feita. Então, eu posso ficar olhando esses dados aí e posso chegar a uma conclusão que essas pessoas fazem ligações e que talvez essas ligações tomam um tempo excessivo, essas pessoas acham que o retorno da qualidade do serviço do banco não é muito adequado. Bom, então, chegando a essa conclusão, né, que um segmento interessante de pessoas que são rentáveis, que tendem a fazer ligações, e que essa é um pouco a causa, eu posso, então, agir, né? Então, eu vou agir para buscar algum tipo de estratégia de ação, implantar isso aí, coletar novos dados para avaliar o meu impacto, né? E ter lições para o futuro com o que funcionou, o que não funcionou. Então, nesse caso, né, para esse perfil que foi colocado, o que eu faço? Eu vou aumentar o número de atendimento do call center para não demorar muito, eu vou dar um número de telefone especial para os clientes, eu vou incrementar o meu call center com uma habilidade de reconhecer quem está ligando a partir de um determinado telefone e fazer eles passarem na fila rápido. Eu vou adotar uma estratégia de migrar essas pessoas para um aplicativo mais rápido. E eu posso até me fazer a pergunta, né? Esse cliente, ele é lucrativo o suficiente para justificar o investimento? Afinal, ele ainda usa o telefone ou usava o telefone, né? E cada uma dessas estratégias, ela é uma estratégia que é válida em si. Eu posso escolher alguma, né? Então, posso olhar aqui, aí está saindo da minha especialidade, mas a gente pode, por senso comum, né, entender que se eu der um número de telefone especial para os clientes, isso é bastante barato para ver se tem algum tipo de impacto de todas essas alternativas que está colocada aqui. É efetivamente a mais barata, não envolve contratar mais pessoa, não envolve um software que vai demorar não sei quanto tempo, não envolve desenvolver nenhum tipo de home banking, né? E aí, bom, eu dou um número de telefone, pode ser que eles liguem, pode ser que eles não liguem, né? Pode ser que eles continuem fazendo essa interagindo com o banco, pode ser que não, né? E o próximo elemento do processo de decisão é saber se aumentou o lucro, aumentou na proporção desejada. Então, tudo é aquilo que a gente tem capacidade de
entendendo uma decisão mais focada, fazendo as perguntas corretas, buscando dados que tenham compatibilidade, encontrando informação que possa ser aplicável no meu problema de negócio, né? Fecha esse ciclo virtuoso de decisão, que a partir disso, né, entra uma nova etapa, né, que é saber se a minha decisão em si, se fora do KDD, foi efetiva ou não, em que sentido eu tenho que ter uma mudança de rota. Alguma dúvida? Eu estou sem a minha tela de apoio aqui. Deixa eu só ver se... Bom. Acho que não. Foi. Então tá. Acho que não tem... Aqui. Bom. Então vamos agora para as... Ai, não me diz que perdi de novo o mouse. As tarefas clássicas de mineração que a gente vai ver aqui. Frequentemente, nesses problemas de ciência de dados, a gente vê assim, as pessoas querendo saber algumas coisas e, na verdade, esses dados já estão explicitamente representados nos dados. E aí a gente tem que entender a diferença entre dados e padrões. Então, quando a gente tem um sistema de gerência de banco de dados, como a linguagem de consulta, por exemplo, que a gente traga para um banco de dados ou que já exista na organização, a gente pode fazer algum tipo de consulta se a gente dizer assim, o dado está lá, basta eu usar algum recurso de consulta e pergunto. Mas é alguma coisa que está explicitamente registrado na minha base de dados. Isso é uma área madura, ainda que a gente tenha novas tendências dentro de sistema de gerência de banco de dados, a área de fazer consultas sobre dados que estão explicitamente representados, ela é bastante menor. Quando a gente fala de mineração, a consulta ela é vaga e mal estruturada. Eu não tenho uma linguagem, eu posso fazer uma série de hipóteses sobre como que eu gostaria de uma aproximação para esse resultado. Então, a informação ela pode ser inferida a partir daquilo que está representado explicitamente. Eu vou criar um modelo, mas esse meu resultado ele é implícito de algum modelo que é ajustado em cima daqueles dados e, comparativamente, é uma área bem recente. Então, vamos ver a diferença, né? Vamos imaginar que a minha pergunta é, eu quero saber todos os clientes que pagaram com cartão de crédito. Se eu tiver lá na minha base de dados, todos os meus clientes, todas as compras que eles fizeram, modo de pagamento, eu faço lá um select from cliente, join transação, join forma de pagamento, né? E consigo encontrar todo mundo que pagou à vista ou com cartão de crédito. Encontrar todos os clientes que não pagaram a minha conta, né? Basta eu lá um join do cliente, o cliente com a transação com a informação de pagamento, né? Eu posso fazer, sei lá, um outer join e se juntar com um nulo, ou posso fazer uma subconsulta, not in, em blá, 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 e consigo encontrar aqueles que não pagaram. Eu posso consultar um atributo que verifica e compara a data de vencimento com a data de pagamento, eu posso saber se pagou, não pagou, pagou em atraso, por exemplo. Encontrar todo mundo que compraram 2 produtos, fralda e cerveja, se compraram pelo menos uma vez, né? Basta fazer um join de novo e vou encontrar essas informações. Então, tudo isso eu consigo encontrar através de consultas, interessa a tecnologia de banco de dados que eu estou, porque isso está tudo explicitamente representado no banco de dados. A mineração de dados, no entanto, eu vou derivar coisas que não estão lá e que eu vou inferir. Então, uma pergunta diferente é encontrar todos os clientes que são candidatos a não pagar. Não aquele cara que saiu de férias, esqueceu de pagar uma continha, uma vez ele não pagou. Não aquele um dia que não entrou o dinheiro na conta dele, ele esqueceu de pagar. Aqueles que têm uma maior propensão a não pagar alguma coisa. E esse fato não existe. A menos que eu condene ele pelo passado, né? A menos que eu defina, bom, cria uma regra lá, candidato a não pagar é o cara que no passado já não pagou 3 vezes, ou 10 vezes, ou, enfim, eu crio uma regra mais ou menos assim, né? Mas aí eu atraio um novo cliente e vou ter que viver com ele algum tempo até descobrir que ele é um candidato a não pagar, por exemplo, né? Então,
essa informação ela não existe lá. Então, eu tenho que encontrar, olhar talvez para o passado aqueles que não pagaram, encontrar algum conjunto de propriedades que diga, olha, quando eu ver uma pessoa que tem essas características, eu acho que ele vai pagar, dá um empréstimo, vende para ele, vende a prazo, né? Ou o contrário, dificulta essa venda porque o perfil dele é não pagar ou tenta colocar mais garantias nessa minha venda. Então, é um modelo de alguma coisa que não existe ainda, né? Estou fazendo uma previsão. Ou eu quero encontrar todos os clientes com hábitos de compra similares. Aí eu posso fazer uma série de inferências. O que é um hábito de compra similar? É um cara que compra temporalmente no mesmo tempo, que compra produtos que têm características similares, né? Eu tenho que definir o que é compras similares ou hábitos de compra similares. Produtos que frequentemente são adquiridos juntos, eu tenho que definir o que é frequentemente, né? Qual é a força estatística dessa frequência, né? Tem uma implicação, né? Encontre a provável compra de um cliente, né? Para quê? Para que ele não saia da minha loja e compre lá no cliente. Então, já que eu vou saber que provavelmente ele vai comprar isso quando ele comprar aquilo, então, eu já tento oferecer para ele para que ele não se dirija ao meu comprovante. Mas se ela não aconteceu ainda, é apenas uma probabilidade, né? Encontre cartões cujas compras não seguem um padrão de compra. Então, eu tenho que entender o que é o padrão de compra para entender que ele é um outlier. E todas essas coisas, elas são os problemas clássicos de mineração, né? Então, criar um modelo de alguém que é um candidato a não pagar é classificar os meus clientes mediante um conjunto de propriedades entre aqueles que pagam e aqueles que não pagam, ou outras classes, né? Provável bom pagador, pagador incerto e pagador com certeza com problema, mas eu crio um modelo de clientes baseado nessas propriedades, de tal forma, quando entra uma nova pessoa que eu nunca vi na vida, eu tento encaixar ela nesse mesmo conceito de classificação. Encontrar todos os clientes que têm hábitos de compra similares é um problema que a gente chama de agrupamento. Então, tem que representar esses hábitos de compras e definir esses grupos do mesmo jeito que, por exemplo, ali eu encontrei os grupos de clientes, os segmentos dos meus clientes bancários, né? Por que eles são parecidos? Porque uns tinham determinada idade, porque os outros faziam ligações telefônicas. Cada um existem critérios de agrupamento e a gente vai ver essa técnica também. Encontre, para quem já fez machine learning, sabe que esses problemas se chamam classificação supervisionada, né, e não supervisionada. Né? Na primeira eu vou dizer, olha, está aqui um monte de gente que pagou, um monte de gente que não pagou, esses são os rótulos, tenta me criar um modelo para criar relações entre essas propriedades e esse rótulo. E o agrupamento é chamado de aprendizado não supervisionado, porque encontrar o rótulo, ou seja, encontrar o grupo, faz parte da tarefa. Encontrar produtos que frequentemente são adquiridos juntos é o problema de associação, que vocês vão ver na próxima semana, né? Foi o primeiro grande problema de mineração em grandes volumes de dados definido nessa área. Encontrar a provável compra do próximo cliente é um problema chamado de sequência, né? Que é uma sequência de transações, e encontrar cartões cujas compras recentes não seguem um padrão de vista é um problema que a gente chama de detecção de anomalias, desculpe ali o errinho de digitação. Alguma dúvida até agora? Então, essas tarefas de mineração de dados têm métodos preditivos, eu vou encontrar variáveis para prever valores desconhecidos ou futuros, a classificação é um exemplo, ou modelos descritíveis, onde eu vou tentar encontrar padrões que interpretam, ou que me sumarizam, ou que me descrevem os dados, a associação e o agrupamento são exemplos desse tipo de técnica. Então, a associação, a sequência, o agrupamento, as sumarizações são descritivas, e a classificação e a regressão, que são previsões sobre rótulos discretos e contínuos, né, são problemas preditivos. Tudo certo? Bom, o que tem de novo aí, né? Bom,
Essas ferramentas de análise de dados, né, elas são muito antigas. Eu tenho uma base de dados, eu faço algumas perguntas, será que isso aqui se confirma? Eu posso fazer uma consulta, posso fazer uma análise multidimensional, eu posso gerar um modelo estatístico, eu posso gerar gráficos, né? Isso é o que a gente chama de análise de dados. Bom, lá na década de 70, a gente começou a pensar nessas ferramentas mais voltadas a apoio à decisão. A gente tinha os Executive Information Systems para problemas gerenciais, né? Então, que permitiam alguns tipos de consultas, alguns tipos de análise de sensibilidades, vários tipos de relatórios. E aí, na década de 90, a gente surgiu com esse conceito de ferramentas voltadas ao apoio à decisão gerencial e estratégico, chamado Data Warehouse. Então, eles eram extraídos a partir de sistemas de alto nível, de nível operacional, também chamados sistemas transacionais, e eles eram voltados à decisão, né? Então, nesse caso, eu tenho alguns assuntos sobre os quais eu quero tomar decisões, sei lá, sobre venda, sobre produção, né? Eu integro esses assuntos entre eles através de dimensões comuns. Frequentemente são dados históricos, eles são dimensionados pelo tempo, eu só acrescento. Frequentemente tem dado geográfico, pode ser unidades, pessoas, tipos, né? E aí, o que isso agregou em relação à parte de consultas é que eu pude fazer, então, as chamadas análises multidimensionais dinâmicas através de um recurso chamado ONLAP. Estava bastante em moda lá na década de 90. Bom, e aí, então, isso aí passou a se chamar Business Intelligence, né? Então, o formato mais comum é o que eu tinha fontes de dados heterogêneos, um esquema comum para o qual eu trazia os meus dados. Ele podia ser físico, ele podia ser uma coisa virtual, e eu tinha um front-end que trazia o tipo de análise que cada um dos perfis que tomava, que estava envolvido nesse processo de análise de decisão, poderia necessitar. Né? Então, eu tenho pessoas que geram os relatórios, eu tenho consultores que fazem relatórios mais detalhados, analisando vários tipos de decisão, e eu tenho, por exemplo, executivos que, na verdade, querem dashboards para ficar controlando situações, só para dar alguns exemplos. A descoberta de conhecimento com os algoritmos, né, dá um certo grau de análise a essa autonomia, né, porque a gente precisa validar menos hipóteses, né? Na verdade, ele começa a nos ajudar formulando diferentes hipóteses que a gente não precisa imaginar dos tipos de relação que a gente quer analisar. E também nos traz a possibilidade de tratar isso em larga escala para grandes volumes de dados e para muitas dimensões de dados. Só que não pode prescindir da contribuição humana. Tem muita gente hoje tentando automatizar todo o processo de soluções automatizadas com MLOps, mas para alguma coisa cujo problema já está num framework certinho, né? E que, na verdade, a gente só está repetindo, retreinando, refazendo o deployment do sistema sem uma grande variação em cima do negócio, da parte sempre criativa da contribuição humana, de olhar a pergunta de negócio e o que os dados podem revelar em cima da pergunta de negócio. E aí o potencial de apoio à decisão, né, vai subindo à medida que eu vou usando técnicas que são mais avançadas, né? Quanto mais avançadas as técnicas, mais eu tenho um potencial de apoio a decisões que são mais estratégicas. Bom, e o que é o BI, né? Então, eu peguei essa definição de BI, que foi um outro termo que foi cunhado, né? Business Intelligence é uma coleção de tecnologias de apoio à decisão para organizações que são voltadas à tomada de decisão, tais como executivos, gerentes e analistas para fazer decisões. Então, aqui, de novo, a gente tem as fontes de dados tradicionais, a gente tem coisas necessárias para fazer a movimentação de dados dessas fontes originais para diferentes tipos de servidores,
A gente tem vários tipos de tecnologias para gerar e inferir recursos, como servidores OLAP, recursos para fazer mineração de dados, a parte de relatórios, etc. e tal, com algum tipo de front-end apropriado para cada um desses serviços. E a atual evolução desses sistemas que a gente está falando nos dias de hoje seriam os chamados data lakes, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está numa fase de muitas promessas e poucas concretizações, né? Mas quando a gente pensa num data lake, a gente está imaginando que a gente está guardando dados, ou que a gente tem uma imensidão de dados, que a gente pode analisar, mas que a gente não sabe ainda exatamente o propósito. Hoje a gente só vê esse potencial. Essas fontes são totalmente heterogêneas, elas não estão mais em bancos de dados. Então, quando a gente está falando de uma arquitetura de data lake, né, a gente está falando de um sistema de armazenamento e análise para qualquer tipo de dados, que são retidos no seu formato original e que são usados por especialistas de dados para a geração de conhecimento. Então, esse data lake, essa arquitetura, ele tem que servir para a integração de dados de vários tipos. Então, a gente tem aqui vários tipos de fontes. A gente, na verdade, diz quais são os dados que a gente tem e o que a gente vai guardar são metadados, ou seja, dados sobre os dados e sobre a sua qualidade. A gente vai ter políticas de governança de dados e ferramentas que vão permitir acompanhar todo o ciclo de vida desses dados. A gente vai ter recursos para organização lógica e física desses nossos dados, mantidos na sua forma original, e habilidade de armazenamento e processamento desses dados. E aí, eu trouxe aqui, por exemplo, né, a arquitetura da Azure, da Microsoft, que mostra só de uma forma mais clara isso aí. Então, eu tenho uma série de recursos aqui para criação de modelos, né? Eu tenho recursos para processamento de dados em alta escala. Eu tenho aqui também vários tipos de banco de dados para armazenar os meus dados e a capacidade de trazer diferentes tipos de dados com recursos de orquestração dos dados. Tranquilo? Tá. Então, só para concluir, eu queria falar das gerações. Cadê? Das gerações. Não, esse aqui, esse aqui. Das gerações. E eu vou basear isso aqui num artigo que está disponível ali no Moodle para quem quiser. Eu indiquei até a página, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu acho interessante porque ele define essa confusão na forma de gerações, tá? É um artigo relativamente antigo, ele tem uma dezena de anos, mas eu acho que essa noção de gerações organiza um pouco a bagunça. Então, ele define o que é Business Intelligence and Analysis, BA&I. Se a gente fosse trocar esse artigo para os dias de hoje, ele ia chamar de Data Science, ou Big Data, ou seja lá o que for. E ele diz que BI&A refere-se a técnicas, sistemas e práticas, metodologias e aplicações que analisam dados críticos ao negócio, permitindo a uma organização entender melhor o seu negócio e tomar decisões orientadas a negócio de forma mais ágil. E aí ele diz assim, bom, lá nos anos 90 a gente chamou isso aqui de BI, a gente falava de Data Warehouse e Data Mining, nos anos 2000 a gente chamava de Business Analytics, foi nessa época que apareceu também outros termos como Web Analytics, Web Mining, Web, e nos dias de hoje a gente está com Big Data Analytics como sendo
aquilo que eu já falei para vocês, né? Técnicas e conjuntos de dados em aplicações que são tão grandes e tão complexas que requerem, então, armazenamento, gerenciamento, análise, tecnologias de visualização que são avançadas e únicas. E aí, nesse artigo, para quem tiver interesse, né, ele fala que basicamente tudo que a gente tem se resume a esse conjunto de aplicações aqui: e-commerce, e-government, e-política, ciência e tecnologia, saúde, bem-estar, segurança e segurança pública. E essas aplicações, elas vão mudando de acordo com a geração dos nossos sistemas e que existe uma série de questões de pesquisa que estão aparecendo para atender essas aplicações nessas novas gerações de sistemas. Então, o que é interessante nesse artigo, e eu indiquei até ali a página que eu sugiro que vocês leiam, mas vocês não precisam ler, né? É que, então, ele divide nessas 3 gerações de sistemas. A primeira geração é aquela que aconteceu até na década de 90, né, onde tudo era baseado em banco de dados. E aí, o que precisa como funcionalidade para ser considerado um sistema de inteligência e análise foi definido porque a gente já está, né, 20 anos depois. Então, a Gartner definiu esses recursos. Tem que ter recursos de consulta, tem que ter um BI baseado em pesquisa, tem que ter relatórios, dashboards, OLAP, visualização interativa, alguns recursos de mineração de dados. Então, essa geração aqui, ela é baseada na ideia de que os dados são estruturados, eles vêm de sistemas transacionais, eles estão em bancos de dados e todos os recursos de análise estão incorporados nessas plataformas. E aí, a Gartner, que é uma empresa que tenta traçar tendências e dividir nesses quadrantes mágicos, que eu não sei se vocês conhecem, né? São aqueles que são líderes, são aqueles que são desafiadores, né? Aqueles que a habilidade de executar em relação a em alguns nichos específicos ou que desafiam determinadas coisas, e a completude de visão, né? Como sendo aqueles que são visionários, mas que ainda não conseguem executar tudo, e aqueles que são líderes porque são os mais completos. E aí a gente tem o Tableau, o Qlik, o Microsoft, a Oracle, a MicroStrategy, entre outros. O BI 2.0, então, aconteceu no início desse século, quando a gente passou a ter conteúdo baseado na web e conteúdo não estruturado. Então, lá no início do século, a gente passou a ter todos os sistemas online, né, onde a gente fazia coisas online, mas a web 2.0 é quando a gente saiu de pessoas que só interagiam consumindo, para ser criadores de conteúdo. Então, é isso que a gente chama da Web 2.0. E aí a gente não tem mais uma fronteira muito clara com outras áreas. Pode ser um pouco de recuperação de informação, um pouco de tratamento de linguagem natural, tem coisas que são cloud computers e serviços, e aí a gente não tem consenso nas capacidades. E aí a gente tem aplicações, né, como análise de clickstream, né, ou como análise de social media, quem são os influenciadores, como é que é a popularidade, como é que se propagam, análise de sentimentos. E aí é um pouco uma oportunidade única do negócio tratar um mercado com uma conversa, né, mais dinâmica entre o business e os customers. As características disso aqui é juntar coisas que tradicionalmente, né, podem ser vistas até como recursos separados, né? Como mineração de opinião ou de sentimento, questões que estão muito em moda hoje, como a habilidade de responder questões. Vocês já devem ter notado quando a gente faz alguma pergunta na web, ele já tenta dar uma resposta, né, trazer um snippet que é uma resposta, ou análise do uso da web, ou análise das mídias sociais,
Tudo isso foi definido um pouco por ele como a integração de técnicas escaláveis e mais maduras em cima de mineração de texto, tratamento social, redes sociais e análise temporal espacial. Um desses artigos que eu fiz sobre polarização política junto com o Regis, né, ele meio que mistura tudo isso, porque a gente estudou no contexto da polarização política sobre coisas da Covid, como isolamento social e vacinação, a gente analisou a rede das pessoas para medir a polarização política e a orientação política, a gente estudou quem eram os grandes influenciadores dessas redes, como é que eles se agrupavam em redes menores, para responder uma série de perguntas se a vacinação, quais eram os argumentos que eram usados, se existiam diferenças psicológicas na argumentação usadas por essas pessoas. Então, a gente usou uma série de técnicas que justamente eram isso. E nos dias de hoje, a gente está no que, na época, lá em 2012, né, ele fazia uma aposta que o futuro seria assim, então seria conteúdo móvel e baseado em sensores, né, e hoje a gente tem o celular como um grande gerador de rastros, a gente tem os nossos wearables, e a gente precisaria, então, né, ter uma análise relevante a contexto, centrada nos interesses das pessoas, né, e também centrada na localização. E ele fazia essa aposta, né, baseado naquilo que a gente teria em termos de recursos, em termos de tablets, smartphones e sensores. Hoje tablets está completamente defasado, né? A gente tem sensores, smartphones. Eu não sei se esse número é exato, né? Mas o importante é que a gente está totalmente conectado pela internet das coisas, né? E a gente pode criar modelos que são centrados nos interesses e nas necessidades de uma pessoa específica e também no local onde ela está. Naquele momento estava no estágio embrionário, eu diria que hoje a gente já tem resultados bem interessantes em relação a isso. E como eu mostrei para vocês, né, esse artigo aqui é em 2012, né, a gente vê esse crescimento aqui de coisas justamente que são redes sociais, são dados gerados por máquinas, né, e que hoje constitui 80% dos dados que são gerados em termos de previsão. Bom, e aí a gente tem vários tipos de aplicação, eu não vou, quem tiver interesse, né, pode olhar essas categorias, mas aqui o que é interessante, né, para quem tiver interesse depois de olhar esse artigo, né, que são as aplicações que a gente tem em cada uma dessas grandes áreas, né, então, por exemplo, para e-commerce a gente tem os sistemas de recomendação, o monitoramento das análises sociais, os jogos virtuais e sociais, para a política, né, o engajamento de participação, as campanhas políticas, para a ciência, né, a descoberta tão fundamental que a gente fez, do ponto de vista de testagem de comportamentos, análise de pacientes em massa para a gente prever sistemas de decisão que tomam decisões sobre saúde e assim por diante. Os dados que podem ser usados para cada uma dessas coisas e algumas das técnicas principais que estão sendo usadas, né, como foundational technologies para cada uma dessas coisas, tá? Então, nessa disciplina, a gente vai ver essas técnicas mais tradicionais e depois essas tendências, né, através das apresentações de artigo e dos trabalhos de vocês, certo? Dúvidas? Bom, pois não? Eu tenho na verdade, alguns slides antes, professora. Pois não. Quando estava falando de Web 3.0 e de ser mais centrado no usuário, o quanto disso já mudou ou pode mudar por questão de legislação, proteção de dados pessoais, esse tipo de movimentação que a gente tem visto acontecer hoje? Veja bem. Não quer fazer uma pergunta mais fácil. Então, assim, ó, a verdade é que por questões de ética, na Europa a gente já tem leis muito mais rígidas sobre coleta de dados, tá? Mas a gente ainda está num momento
questionando muito a ética e está explodindo casos aí todo dia, né? Do quanto os dados estão sendo coletados com o nosso consentimento. Tem mais uma coisa que a gente não está... que a gente faz uma... Agora, minha opinião pessoal, tá? Às vezes, a gente não se dá conta dos dados que a gente está entregando. E a gente entrega, diz, leu esse termo, a gente está te coletando, mas você está entregando isso para alguma coisa que você acha que vai ser para o seu benefício. Então, por exemplo, sei lá, te rouba um celular, ou tu perde o teu celular. Rapidamente, tu quer ter todos os teus contatos, tu quer ter todas as tuas aplicações, tu quer ter todas as tuas fotos, mas para isso tu entregaste uma série de dados e eles estão te monitorando. A Samsung, por exemplo, e a Apple com certeza está monitorando o que você está fazendo com o telefone para conseguir fazer apps que sejam interessantes para ti. Cada vez mais a gente tem arte gerada por computador. Então, a gente tem séries hoje que são baseadas nas preferências das pessoas, por exemplo. Então, eu acho sim que em algum momento, não tenho certeza se vai ser para a nossa geração, para a minha com certeza não vai ser, talvez vai ser para a tua, o quanto que a gente vai conseguir controlar isso aí. A gente tem questões muito mais graves que a gente não sabe nem o que fazer com o legado digital, né? O que a gente faz, de quem os dados de uma pessoa quando ela morre, por exemplo. O que a gente, na medida em que mais e mais a gente tem estudado ética, acho que alguma coisa vai mudar sensivelmente sobre ubiquidade, sensivelmente sobre o que você pode fazer com dados de ubiquidade. Eu quero saber onde eu estou, eu quero te entregar esse dado para fazer o quê? E aí a gente vai entrar na questão de transparência. Só que essa pesquisa sobre ética, transparência e explicabilidade, ela não tem 10 anos, tá? Então, até a gente chegar sobre isso, até as pessoas terem visibilidade sobre quais dados estão sendo usados, para quê, como... e mesmo as grandes empresas te dizerem que estão coletando coisas, e você até ter sei lá, tipo um dashboard do que estão te coletando. Em algum dia eu liberei o acesso ao meu dado, não me lembro. Você não vai conseguir saber. Se hoje eu dizer assim no meu telefone, eu quero saber para o que eu liberei. Não vou conseguir nunca, que eu saiba, né? Talvez vocês consigam, não vou saber muito. O Antônio diz que uma mudança cultural que aparente se sobrepor às leis de reforçar a privacidade é o frenesi que a sociedade em se expor como uma forma de encontrar sentido, encontrar iguais e encontrar certeza em um mundo cheio de certezas. Com certeza, tá? A gente todo dia está se lidando com coisas desse jeito, tá? Eu alguns anos eu assisti uma palestra, foi super interessante. Por acaso convidaram, não me lembro aonde, que se foi há uns 3 anos atrás, deve ter sido mais, porque a gente já tem 2 em pandemia, né? Eram 2 palestras sobre como que a gente poderia usar esses dados pessoais para fazer esse atendimento especializado. Então, um reforçava os lados positivos e o outro, né, chamava inclusive os anjos pessoais, né? Eu estou numa situação aqui, eu sou um anjo, você não quer fazer tal coisa, eu acho que o seu coração não está normal, quem sabe você procura um médico, o teu batimento não sei o quê, você está se excedendo no seu esporte, os seus últimos exames mostram tal coisa, né? Sua pressão ultimamente está muito não sei o quê. Então, ele apontava uma série de coisas que somos anjos pessoais. E a outra palestra falava sobre todos os maus que a gente pode fazer, justamente porque a gente conhece muito sobre as pessoas, os dados que elas entregam. O Antônio falou aqui sobre a necessidade das pessoas se exporem e depois elas meio que não se dão conta sobre o direito à privacidade. Eu estava lendo ontem no jornal o comportamento daquela menina Alice, que a mãe achou muito bonitinha, ensinar palavras muito difíceis, né? Sei lá, ela falava ubiquidade, a menininha de 2, 3 anos já falava ubiquidade, e ela fez uma propaganda qualquer recentemente para um determinado banco, e aí essa menina virou um monte de meme, né? E aí os pais estão reclamando um pouco sobre isso. Só que a gente usa para o bem e depois não se dá muita conta de todos os usos que a gente pode fazer.
Então, efetivamente, a gente está no início de uma discussão até sobre redes sociais. As redes sociais são relativamente novas, né? E até os usos são relativamente novos. E as pessoas se deram conta o quanto elas podem ameaçar ou, enfim, ser jogadas para vários propósitos, para o bem ou para o mal. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, talvez alguém da área social saiba melhor. Da área de legislação, as pessoas não sabem perguntas muito simples como essa, né? A quem pertence o legado digital de uma pessoa? Eu posso deixar o conteúdo do meu disco para uma pessoa? Quem tem o que fazer com a minha conta do Facebook se eu morro, né? Eu escutei numa palestra uma coisa muito estranha, né? Uma pessoa acessava a conta do marido morto e, em homenagem, uma vez por ano, no dia do aniversário, ela mandava e-mails em nome dessa pessoa para os seus contatos para fazer homenagem, mas as pessoas sentiam aquilo como uma coisa talvez meio, enfim, né? A pessoa deveria ter se manifestado em relação a isso. Então, eu acho que a gente está recém no início dessas discussões. Não sei se vai ser para a nossa geração. Tá? Mas aqui a gente tem uma lei muito restrita de LGPD com um monte de vazamento, tá? Então, não sei te dizer o que vai acontecer. Tá? Acho que não respondi, mas não sei se tem resposta nos dias de hoje. Certo, pessoal? Bom, então é isso, já são 5 da tarde, eu tomei bastante do tempo de vocês hoje, tá? Para quem ficou um pouco cansado, estão aí os slides que vocês podem dar uma olhada, ou podem... Eu vou subir tudo isso na forma de coisas de YouTube, vocês podem assistir na velocidade que quiserem, eu não sei vocês, mas eu não consigo assistir mais nada no tempo normal, e vocês podem votar esse material, tá? Então, fica aqui 2 tarefas para vocês, né? Eu vou sortear alguns grupos, né? E para vocês se conhecerem um pouco e vocês fazerem esse position paper sobre Covid como sendo uma questão social. De novo, é totalmente livre a forma como vocês vão se manifestar. Podem escolher uma área, podem escolher o todo, né? Fiquem à vontade. E o trabalho em grupo é mais para se conhecerem. E para a semana que vem não teremos aula presencial, aula síncrona, né? As atividades serão totalmente assíncronas e vocês já têm lá o conteúdo disponível, se assim quiserem fazer. Só estou colocando, acho que hoje ou amanhã de manhã, as atividades certinhas que vocês têm que fazer de fixação, tá bom? Então tá, muito obrigada, Antônio. O Ricardo disse, acho que as novas gerações já estão mudando até nesse sentido. Tinha lido que plataformas como o Facebook coletavam mais informações pessoais, estão perdendo o pessoal mais novo em prol do TikTok e outras plataformas mais superficiais. Eu não sei, Ricardo, eu confesso que não sei, tá? O que vai acontecer com... Não sei. Espero que as pessoas aprendam a usar melhor, mas sei lá. Quando eu vejo umas dancinhas aí do TikTok, não sei quantas pessoas não essa coisa que eu tinha lido aí até não é que as pessoas, né, estão indo para essas plataformas por ter conhecimento e tudo mais. Acho que é mais por talvez tendência, modismo, ou até por aquela como é que se diz, propaganda negativa, né, que o Facebook teve por causa da coleta de dados indevida e tal. Então não tô o Antônio Menezes aí, eu não tô inferindo mais nada, né? Só nesse sentido mesmo. Exato. Então é isso, gente. Vou parar de gravar aqui. Eu desejo